um bom soldado, ele só executa uma ordem quando vem de um superior, né? Ele vai executar aquilo que foi determinado. E ele só deixa de executar aquilo que foi determinado quando vem uma outra ordem mandando ele parar, né? Então, o bom soldado, ele executa a ordem e ele vai continuar executando aquela ordem até que venha um outro comando e fala assim, ó, para, porque agora você pode retornar. E aí nós vamos ver isso no universo. O Senhor estabeleceu lá no início todas as coisas, todas as leis da natureza que vão reger gravidade. Certo. E tudo isso está sustentado pela palavra do seu poder. Vai chegar uma hora que ele vai tirar essa palavra. Está lá escrito em Pedro, né? Os elementos se desfarão. Então, e aí ele vai desordenar. Agora ele ordenou. Ó, você vai funcionar assim, Sol, você vai funcionar desse jeito. Lua, você vai funcionar desse jeito. Terra, você vai girar nessa velocidade. Então foi tudo estabelecido. Vai chegar uma hora que ele vai desordenar. E aí os elementos com grandes estrondos se desfarão, porque eles vão deixar de fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Aí é o caos e aí tudo se cessa, né? Que é o fim da criação. Então nós vamos ver que isso é maravilhoso. E assim, fazendo uma analogia também, e é muito para o jovem, é como se Deus fosse o gestor do código-fonte. Que ele pode mudar, assim como ele ordenou todas as coisas, ele pode mudar tudo aquilo que existe. Então ele pode mudar toda a realidade. Por isso que lá no relógio da casa ele faz uma coisa que aos nossos olhos é impossível. Ele faz o tempo voltar para trás. Certo. Fisicamente é impossível. Fisicamente o tempo só corre para frente. É uma flecha que foi atirada para frente e vai continuar só para frente, que é a entropia. Então, mas lá no relógio da casa ele faz o tempo voltar para trás. Com Josué ele faz o tempo parar. Então ele faz duas coisas que fisicamente são impossíveis: parar o tempo, fazer o tempo voltar para trás. Outra coisa que, entre outras coisas, né, mas outra coisa não vamos relatar, que é impossível fazer a entropia retroceder, que é o caso de Lázaro. Então, para você fazer a entropia retroceder é um negócio complicadíssimo. Fisicamente, matematicamente, a gente consegue mostrar, mas fisicamente não consegue fazer. Imagina para os irmãos verem um copo que se quebra. O copo caiu no chão e quebrou. O que seria desfazer a entropia? Fazer com que aquele copo voltasse ao estado original, retrocedesse. Só que tem um problema. A energia que foi dissipada ali não retorna mais. Para eu fazer esse copo se regenerar, o copo não fez um barulho quando caiu, você ouviu, ó, caiu alguma coisa, não é isso? Aquele barulho é uma energia dissipada que entrou dentro do meu ouvido. Para eu retroceder com essa entropia, eu tenho que retroceder com esse som, eu tenho que tirar esse som da minha mente e voltar com ele para cá. Imagina isso. Não é impossível. Mas isso a percepção desse conceito de exército para a nossa vida espiritual, ele tem uma importância fundamental. E por quê? Porque quando eu compreendo que Deus é o Senhor dos exércitos, e eu fico imaginando o israelita anunciando essa expressão, Senhor dos exércitos. Hoje, quando nós falamos Senhor dos exércitos, a ideia que a gente tem é exército de homens. Sim. Mas quando eles falavam o Senhor dos exércitos, certamente estava na mente dele os exércitos dos céus e da terra. Sim, todas as coisas. É os exércitos dos céus e da terra. Então, quando o Senhor ordenou que o mar se abrisse, ele estava dando ordem ao seu exército, aos soldados que estavam ali na água, as moléculas de água, que elas se afastassem para dar passagem ao povo de Deus. Quando ele ordenou que as codornizes voassem sobre o arraial dos israelitas, ele estava dando ordem às codornizes para que elas... Noé com os animais, Noé os animais, os animais na arca. Então, quando nós compreendemos essa noção dos exércitos, nós não temos dificuldade de entender até mesmo os milagres, as maravilhas, os sinais, né? E entender que isso não ficou adstrito ao passado. Sim. Isso é uma realidade que é viva no presente. Sem dúvida. Quando eu oro hoje, eu oro ao Senhor dos Exércitos, né? Eu peço ao Senhor dos Exércitos que mova os céus, que mova a terra em proveito
da minha necessidade, né, em proveito daquilo que eu estou apresentando como a minha súplica diante de Deus. Sim. Então, é muito importante nós entendermos esse conceito de exército como a natureza, como todos os elementos que formam o reino da natureza, em que cada um obedece dentro da sua esfera de competência à ordem A ordem de do Deus. Criador. Do Criador, né? Tá certo? E você vai ver essa expressão também, o Senhor dos Exércitos, e é muito impactante para nós, em Salmos 24, né? Quando Jesus, profeticamente, né? Quando Jesus está chegando na eternidade. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai as entradas eternas, porque entrará o Rei da O Glória. Rei da Glória. Aí alguém lá dentro pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? Aí na segunda passagem, na primeira passagem ele vai falar que é o Senhor forte na guerra, né? Mas na segunda vez que fala isso, aí o arauto responde, né? O Senhor dos Exércitos. Dos exércitos. Então, é interessante que antes da gente compreender assim com profundidade essa expressão, a ideia que a gente tem do Senhor dos Exércitos é o Senhor da guerra. Não, É o Senhor dos exércitos de soldados humanos, né? Mas é o Senhor dos exércitos dos céus dos céus. e da terra. É por isso que Jesus manda a tempestade parar, o vento, Entendeu? porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está dando ordem aos seus exércitos. Sim. Ele ordena o vento, aquieta-te, né? Aquieta-te. Não, no macro e no micro. É por isso que ele Isso. fala com o cego. O cego vê, tua fé te salvou, porque ele renova tudo aquilo que o cego ali não tinha no seu globo ocular, tudo aquilo, ele renova tudo na hora e faz a pessoa ver. Porque Supera a segunda lei da termodinâmica. Venha para fora, Lázaro. E assim vai. Então, é muito rica essa expressão e vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Sem dúvida. Eu me recordei também, até deixei marcado aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Que maravilha, né? Isso Então, aí, eu vou dizer assim, eu me arrepiei todo quando você leu isso aí, porque isso é uma coisa... deu ordem. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você entender, né, a partir desse ponto de vista aqui dos exércitos dos céus, né? É por isso que o chamado do Senhor Jesus, ele é irresistível para o homem, né? O chamado do Senhor não há como, porque é a alma do homem ouvindo a voz do seu Criador. Então, de tudo isso que nós falamos, os pastores disseram aqui, dos exércitos de Deus, o Senhor tem nos chamado, tem chamado o homem, né, para essa tão maravilhosa obra do Espírito, né, tem chamado para a sua presença. E nós ouvimos o chamado dele, que é irresistível, também porque ele nos chama pelo nome. Então é aquela mesma voz que como nós pudéssemos ouvir desde o início da criação, né? Quando façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E disse Deus. Então, a voz de Jesus nesse chamado é extraordinário. Não há como o homem resistir a esse chamado tão poderoso, porque ele é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus por isso. Maravilha. Bem, aí nós vamos chegar aqui agora para uma outra parte que envolve esse tema. Estamos chegando aqui agora no dia 7º. E aqui quando nós lemos Gênesis capítulo 2, verso 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí eu vou pedir para que o pastor Eduardo Rosetti fale um pouquinho o que representa, né, esse dia 7º na criação e por que a Bíblia não vai mencionar também o fim desse dia. Isso. Nós sabemos que o dia 7º aqui e o descanso de Deus, descansou no 7º dia,
Nós podemos imaginar assim, vem cá, mas o Senhor se cansa? Quanto de trabalho que ele teve para criar todas essas coisas, sendo ele espírito, não é? O espírito se cansa, não é? Na verdade, o sentido da palavra descanso aqui não é o sentido de descansar, como nós entendemos do nosso, a nível da nossa compreensão humana, mas o descansar aqui é a sua satisfação, é a sua alegria, é o sentido de completude em ver tudo aquilo que ele criou estava completo, estava acabado, e ele podia aqui se regalar, se alegrar com o que ele criou. Sim. Então, esse é o sentido da palavra descanso, né? Não tem a conotação de cessar a obra, né? Como um motivo de restabelecer forças para começarmos o dia seguinte, né? O descanso aqui ele acabou o que ele tinha que fazer e ele agora iria se alegrar com aquilo que ele viu. Por isso a palavra descanso e por isso o sétimo dia, não é? É evidente que o dia sétimo foi uma instituição, a grande instituição de fé do povo hebreu, né? Então, quando lá no Sinai o Senhor estabelece ali a lei, os 10 mandamentos, né? Quando esses 10 mandamentos eles foram desenvolvidos e foram ensinados à nação de Israel, o Senhor estabeleceu o dia sétimo como um dia sagrado no relacionamento da nação de Israel com o Senhor. Então, ali sim, ali era o descanso, né? Porque o Senhor queria mostrar o tempo, as estações, a necessidade de restauração física, a cessação do trabalho, como uma necessidade para a vida do homem ao longo da sua existência, né? Então, na verdade, aqui, descansou no sétimo dia, ele tem o sentido de alegria, ele tem o sentido de satisfação, mas não tem o sentido que nós hoje atribuímos a essa palavra. E foi uma maneira também do senhor, igual o pastor Rosete falou, Sim. os 10 mandamentos, mostrar ali o sétimo dia como descanso, mas apontando já para o Senhor Jesus, que é o nosso descanso. Isso. É por isso que Jesus fala: vinde a mim, todos estáis cansados, e encontrareis descanso, né? Então, o nosso descanso é o Senhor Jesus. Então, descansar no Senhor, às vezes, em meio às provas, às tribulações. E esse é o grande diferencial da vida do servo. É porque o servo e o homem desse mundo, ele vive as mesmas aflições. Mas o servo, ele tem uma grande diferença, que ele tem Jesus na sua vida, como descanso. Aí você descansa no Senhor. Às vezes você está no meio de uma prova, você vai orar e a prova não vai embora. Mas você vê Jesus ao seu lado, que é esse rei dos exércitos, que é o Senhor dos senhores, e que vai batalhar por você. E você descansa no Senhor. Você fala assim: não, o Senhor vai cuidar disso, o Senhor vai cuidar daquilo, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor... E o nosso descanso é o Senhor. E há uma distinção entre o descanso que o povo hebreu ele guardou, é o descanso físico. E o descanso que o Senhor Jesus oferece ao homem é o descanso espiritual, o descanso da alma, não é? Então, há uma distinção hoje, quando nós falamos de descanso, não é mais relacionado ao descanso físico, é relacionado ao descanso na presença do Senhor, a descansar a nossa alma em Deus. Que está ao nosso lado, né? Para nos sustentar, nos dar vitória. Isso. E as pessoas vivem provas, tribulações, o servo. Exato. Mas quando ele ora o Senhor opera maravilhosamente, dando descanso. Falando assim: não, eu estou do seu lado, vou te ajudar. Essa característica do Deus imanente, que está do nosso lado, que vai nos sustentar, que vai nos dar vitória, até o grande dia quando nós seremos arrebatados. Então, esse é o aspecto que o Senhor queria mostrar, que Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso
consolo, bem presente na aflição, né? Ele é o nosso recurso maior. Maravilha. Então podemos dizer que Deus não se cansa. Deus não se Ele não cansa. se cansa. Deus não se cansa. Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17, diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Acho que é um aspecto interessante esse, né, pastor Rosete, porque fala exatamente dessa obra inacabável do Senhor. Isso. Né, que ele permanece trabalhando pelo homem, em favor do homem. Isso. Há um detalhe que é preciso que nós observemos, é o seguinte: quando ele descansou aqui, tudo que ele tinha feito era muito bom, né? A natureza, o homem. Mas o fato é que aquilo que Deus fez muito bom, em pouco tempo se tornou não tão bom, porque o homem, né, ao desobedecer o Senhor, ele maculou aquilo que Deus fez. Pecado. Né? A vida que havia no jardim, ela foi tornada em brilho menor com a decisão do homem de se afastar de Deus, de pecar contra Deus, de desobedecer o Senhor, e veio então ao mundo aquilo que Deus não havia desejado para o homem, que era a morte. Né? Então a morte ela veio como resultado do pecado do homem, e a introdução da morte, a introdução do pecado, criou agora na natureza uma nova situação, porque agora Deus ele tem que trabalhar para que o homem ele encontre novamente o caminho de volta Seja à resgatado. perfeição de Deus, né? O caminho de volta ao paraíso, não é? E esse é o trabalho de Deus, e é por isso que Deus ele não se cansa, ele continua trabalhando, não é? Porque este trabalho, esta obra de restauração, ela não tem fim. É o Maravilha. resgate. Né? É o resgate. não é? É o resgate que o Senhor nos proporcionou, que já estava estabelecido, né? Deus ele não vai improvisando em nada, ele já conhece tudo que vai acontecer, então é o resgate em Jesus, e que esse resgate, nós estamos chegando ao momento, no caso da igreja, ao momento final desse resgate, que é o arrebatamento. Maravilha. Os sinais que têm se cumprido, Isso. para que esse momento possa ocorrer e nós estejamos na eternidade. Então nós estamos chegando a esse momento, e tudo que Deus fez, a criação, foi para que o homem vivesse eternamente com Deus. Mas aí o homem pecou, como o pastor Rosete falou, e destituído foi da glória, mas não foi destituído da misericórdia do Senhor, que o Senhor proporcionou esse caminho maravilhoso que foi a morte e a ressurreição de Jesus, para que nós retornássemos para essa eternidade inicialmente estabelecida. Então não quer dizer que nós vamos voltar para o Jardim do Éden, porque não é esse o propósito. Nós vamos ir para a eternidade, novo céu, nova terra, nós estaremos para sempre com o Senhor. Né? Glória a Deus, maravilha. Bom, nós estamos nos aproximando já no final, chegamos finalmente, né, ao término dessa sequência de episódios da criação. O pastor Eduardo Rosete esteve conosco na maioria desses episódios. E agradecer a participação do pastor Eduardo Rosete e pedir ao pastor Eduardo para que deixe as suas considerações finais a respeito do que conversamos aqui, especificamente desse episódio de hoje, fechando, digamos, essa temporada dos dias da criação. Eu queria dizer assim, que o estudo da criação é algo que muda a nossa vida. Primeiro porque nós passamos a ver a Deus não simplesmente como o Senhor de uma religião, de uma igreja, né? Mas nós passamos a ver a Deus como o Criador, o Senhor do universo, como o grande general de um exército extraordinário que constitui o reino da natureza, né, em todas as suas dimensões. Então, quando nós, através da leitura da palavra, descobrimos nela esse Senhor extraordinário e poderoso, o nosso relacionamento com o Senhor muda. E por quê?
Primeiro, porque eu vou encontrar o meu lugar na história da criação. E segundo, porque eu não terei condições de continuar a minha vida sem glorificá-lo em meus dias, sem adorá-lo, sem dedicar a minha vida em adoração, em glorificação ao nome do Senhor, porque é a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Maravilha. Glória a Deus, pastor Eduardo. A paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, se Deus A quiser. paz do Senhor William, a paz do Senhor Tiago, a Maravilha. paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Ótimo. Pastor Tiago, paz do Senhor. Até a Pode ser, próxima, hein? até a próxima. Despedimos assim, então, de todos que nos acompanharam nesse episódio, finalizando os dias da criação. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.